Deixa eu te fazer uma pergunta, porque é algo que eu recebi no Instagram de algumas pessoas, e eu conheço o Thiago, e assim, o Thiago é pai de família. E assim, com todo o respeito do mundo, não tô querendo defender ninguém, não. Mas é difícil alguém botar a cara na internet, pessoal. É porque se o cara mente, a pessoa descobre assim, ó. É dois palitos. E aí, o que eu queria saber, Thiago, para ouvir a tua opinião sobre o 38 TPC e parabenizar pela tua humildade, porque a gente conversava em outros momentos e essa era uma pauta, realmente, que se não era melhor não ter nada aqui no Brasil, a gente depender nacionalmente atrasava mais do que ajudava e tudo. E hoje acho que é unânime entre as pessoas que realmente analisam o mercado o tanto que é necessário a gente ter uma indústria nacional pujante, forte e principalmente querendo fazer o negócio, né? Então, a pergunta é a seguinte: quando tu dá a tua opinião, Thiago, hoje você não é mais patrocinado pela Sig Sauer. Não. Entrou alguma empresa nesse lugar, a Taurus, a CBC, a Embel, ou hoje você tem uma liberdade total para dar uma opinião sincera com relação a isso? E aí, no caso, na sequência, fala do 38 TPC, que eu acho que muita gente ainda tem esse medo, porque o 380 é um calibre que todo mundo conhece há 200 anos, e o 38 TPC é uma arma que é um calibre que poucas empresas hoje eu conheço, só a Taurus, algumas analisando a possibilidade, né? Mas eu não quero te interromper, não. Vai lá, desenvolve que eu estou aprendendo aqui sem parar. Perfeito. Cara, hoje eu sou 100% independente, eu não tenho patrocínio mais de nenhuma marca. Poucas marcas apoiam, assim, a 720X, que é a arquearia, apoia a gente bastante. O pessoal da Precision Brasil, que trabalha com armas de pressão, né, de alto nível, apoiam a gente também em alguns aspectos, dando descontos em produtos, coisas simples, assim. Eu não estou nem atrás mais de patrocinador, como eu tinha na época da SIG. Na época da SIG, eu tinha um apoio muito forte com eles, né? Eu tive a oportunidade de crescer muito com eles, sou eternamente grato à oportunidade que eles me deram. Eu tinha uma estabilidade muito grande com eles lá, embora eu tivesse também liberdade. Eu tinha no meu contrato uma cláusula que eu podia mostrar outras armas, eu podia fazer o que eu quisesse no meu canal, eu só tinha que atirar com a SIG e tinha que dar aula com a SIG. Olha que difícil que é, né? Era muito difícil a minha vida, cara. Então, assim, não tenho patrocinador, não sou bancado pela Taurus, não tenho patrocínio da Taurus. Aliás, seria o patrocínio mais bizarro da face da Terra, né? O cara ser patrocinado por uma marca, usar a outra marca, porque eu ainda tiro de SIG até hoje. Então seria bizarro, né? E não usar a marca, né? E existem atletas patrocinados pela Taurus? Existem, e eles usam a marca na camisa, tá? A Taurus não patrocina ninguém que eu conheça que não use a marca na camisa. Aliás, eu desconheço patrocinadores que não querem que a sua marca apareça, né? Então eu acho que é meio bizarro. Existe essa teoria da conspiração aí, que acham que os youtubers são bancados pelas marcas, né? Sim. Ora, antes fosse. O que você Antes está fosse. querendo dizer é que se alguém te bancasse, ia querer um contraponto, não só dando a tua opinião, mas principalmente tendo uma visibilidade da marca, né? Absolutamente. Como era com a SIG, né? Eu usava a marca da SIG no peito, atirava com SIG Sauer o tempo inteiro, tinha conteúdo o tempo inteiro. Hoje a gente produz conteúdo independente. O que eu tenho com a Taurus é um networking muito bom, né? Eu conquistei o respeito deles e vice-versa. Então, eles me ligam para falar de lançamento, eles me ligam para pedir opinião dos produtos. A gente tem uma parceria na loja lá, a loja acabou entrando nesse hall de marcas que são atendidas direto pela Taurus. Então a gente acaba recebendo os produtos antes. Mas é uma condição que não só eu tenho, né? Outras 300 lojas no Brasil também têm essa mesma condição com a Taurus, né? Um programa que eles fizeram, onde eles selecionaram lojas estratégicas no Brasil inteiro, onde eles querem um atendimento mais privativo. Então privativo não, assim, mais direto. A gente não trata com representante local, a gente trata com a Taurus direto, porque eles querem justamente esse feedback, né? E quem são os lojistas contemplados? São aqueles que têm volume de venda ou aqueles que têm donos que são relevantes, né, que têm opinião de valor. Então, o que eu tenho Influência. hoje é isso, uma opinião de valor. Eu sou um especialista em arma, reconhecido pelo mercado, e naturalmente todo mundo quer a minha opinião sobre um produto. Isso é muito legal, foi conquistado isso, mas eu não recebo nada por isso. Pelo contrário, né, eu tento contribuir com o cenário, né, com as pessoas. Eu quero que o melhor produto chegue para as pessoas. Hoje, como a gente não tem muita opção, eu entendo que a indústria nacional tem essa capacidade de oferecer para o atirador iniciante um material que presta. Então, se eu puder colaborar com isso, eu vou fazer. E eu faço de forma voluntária, porque ser independente é muito gostoso, cara. É muito bom. Eu posso falar a merda que eu quiser, eu posso criticar quem eu quiser, e eu não vou comprometer o trabalho de mais ninguém. Então, quando eu era patrocinado pela SIG, eu tinha freios na língua, né? Porque eu pensava, cara, se eu falar alguma coisa aqui,
Não sou só eu falando, né, cara? É uma marca de potência internacional. Então, assim, como é que imagina se eu falo uma merda, sou cancelado e por causa da merda que eu falei, a fábrica é cancelada junto. Né? O trabalho de quem tá lá, os importadores, toda aquela galera, a SIG do Brasil chegou a ter 60 funcionários, 60 colaboradores, né? Imagina se eu vou lá e falo uma merda e prejudico essa galera toda. Então, naturalmente, a gente tinha freios na língua. Hoje eu posso falar o que eu quiser. Eu posso criticar quem eu quiser, eu posso falar bem do produto, mal do produto. Hoje mesmo o pessoal da Taurus me ligou, né? Vai ter um lançamento essa semana importante. Me convidaram para fazer parte lá da live de lançamento e tudo. E já me disseram assim, olha, cara, a gente não quer que você tenha freios no seu conteúdo, faça o seu review sincero, não se... Usaram exatamente essa expressão, não se atenha em criticar. Se precisar criticar, pode criticar à vontade, não sei o que. Isso é uma coisa que foi conquistada. Foi conquistada porque para eles é interessante, né, que eu faça o conteúdo deles, ajude no lançamento deles, e para mim não é interessante que eles tenham qualquer tipo de curadoria no meu conteúdo. Então é uma relação de networking, que é absolutamente saudável dentro do mercado, né? Todo mundo quer ter um networking mais amplo possível, né? É sempre útil. Na verdade, Tiagão, eu acho que tanto você quanto outros YouTubers famosos aí que a gente acaba acompanhando, teve aquela manifestação que a gente faz aqui anualmente, que a gente acaba indo também, e uma coisa que a gente percebe é que é gente como a gente, né, Tiago? Isso é uma coisa que as pessoas às vezes acham que o pessoal está numa situação, é gente igual a gente, que está ali na pegleja, que está na luta ali diária, e que essas pessoas são apaixonadas, acima de tudo. E quando elas trazem uma informação, é muito bom para nós, público, porque a gente está tendo informação de primeira mão. É diferente, às vezes quantas vezes a gente tinha que esperar um review de um gringo para a gente saber se o equipamento prestava ou não. Poxa, hoje, graças a Deus, a gente tem acesso a isso de pessoas que a gente está aqui. Pô, o Thiago mora, sei lá, a loja dele é 40 minutos da minha casa. Então, isso, 40 minutos, estou exagerando, mas digo assim, o clube dele é um clube referência aqui na nossa cidade. Mas fala do 38 TPC, Thiago. Todo mundo perguntando aí, é furada, não é furada? O que um cara hoje que escolhe o 38 TPC, por que ele escolhe esse e não escolhe o 380, por exemplo? Perfeito. Pessoal, dá aquela fortalecida com like, faz essa gentileza para nós, compartilha a live, isso é muito importante para que a gente consiga aí chegar ao máximo de pessoas possíveis. Vai lá, Thiagão, perdão, 38 TPC. Então, o 38 TPC, cara, ele é uma variação do 9mm. Quando saiu aquela... Na verdade, existia, durante um ano, a gente conviveu com esse fantasma, né? O Lula soltou um decreto que restringiu tudo, criou um grupo de trabalho para estudar a legislação de armas do Bolsonaro, para ver o que ele ia proibir. E aí, esse grupo de trabalho, obviamente formado basicamente só por esquerdista, né? Conseguiram enfiar lá, com muito esforço, enfiaram as confederações de tiro para também fingir que estavam dando uma opinião. Aliás, para dar uma opinião, eles iam fingir que estavam escutando, porque na verdade eles já tinham tudo planejado, já como é que eles iam acabar com a gente. E aí, a gente conviveu com esse fantasma, né? O 9 vai ser restrito, o 9 vai ser proibido. O que vai acontecer com o 9mm, que é o calibre que hoje contempla 90% do catálogo de qualquer fabricante de arma. Tudo é 9mm, é o calibre preferido do mundo. E aí eu falava isso, cara, se o 9mm ficar proibido, se eu fosse o Salésio, eu criaria o mesmo calibre 9mm, criaria um calibre novo, onde eu só abaixaria a altura do estojo para dar pane uma 9mm da pane nessa arma, e aí eu poderia aproveitar todo o maquinário, lançar todos os mesmos equipamentos que a Taurus tem no 9mm, só que no calibre permitido, com a carga que a gente usa no IPSC. Isso eu falava em live, tem live disso documentado. Adivinha o que saiu? Saiu exatamente isso. Porque era óbvio. É um pouco lógico, né? Não é porque eu dei a ideia, não é porque era óbvio, era lógico, era um movimento mais simples, mais fácil. Era racional, né? Um movimento mais racional. Então, a grande vantagem do 38 TPC é você não precisar adaptar nada na indústria. A mesma máquina que faz a 9mm faz a 38 TPC com uma adaptação muito pequena no robô lá que fura a câmara. Usa a mesma pressão de câmara, a mesma mola recuperadora, mesmo tudo, não muda muita coisa na arma. Então, a gente está vendo isso, os lançamentos estão vindo a mesma velocidade que vem o 9mm, vem um 38 TPC. Assim vai ser. É muito mais fácil do que fazer uma arma em 380. A arma em 380, você literalmente tem que fazer um projeto novo.
a pressão outra máquina, né? Diferente. É outra arma. É literalmente outra arma. E a Taurus não queria fazer 380. O 380 é um calibre que está entrando em desuso, né? Está entrando em queda. Já tem mais de 10 anos que não tem lançamentos relevantes no 380 no mundo todo, né? É um calibre para armas muito pequenininhas, que ainda hoje tem um espaço nos Estados Unidos, que o cara gosta de no verão pegar uma pistola e colocar no bolso, ele vai fazer isso numa 380. Hoje você consegue, com a tecnologia de usinagem e de metalurgia moderna, fazer a mesma arma em 9. Porque hoje você consegue fazer aquele aço aguentar a pressão de câmara de 9. Então até esse movimento está acontecendo. 380 tende a acabar, na minha visão. Acabar, que eu falo, é ficar muito mais caro, muito mais escasso, não ter mais lançamentos relevantes. E ainda tem um problema de você não poder usar o 380 em competições oficiais de PSC. Então você vai ter a categoria Light, que é exclusiva no Brasil e no México. Então existem alguns países onde o 9 também é proibido, onde o 380 acaba ainda existindo, né? Ainda tendo algum espaço. Com o lançamento do 38 TPC, o que eu acho que vai acontecer é que esses mercados mexicano, peruano, vai começar a usar o 38 TPC e vai acelerar a morte do 380, na minha opinião. Não é que o calibre é ruim, é porque não tem arma, entendeu? Não tem plataforma moderna em 380. Essa é a grande questão. E Mas, Thiago, das plataformas antigas é péssimo para quem está atirando, porque não tem nada. agora, Thiago, faz algum sentido um país que não tem a restrição do 9 ir para o 38 TPC? Nesse caso, não. Acho que não. Não, né? Acho que não vai ter. Acho que o 38 TPC não vai ter penetração no mercado americano, por exemplo. Acho pouco provável, né? E até porque é um calibre muito semelhante ao 9. Exatamente. Então, A vantagem vai virar o prejuízo também, né? Exatamente. E aí muita gente se pergunta, né? Bom, então tá, e se o 9 voltar, o que acontece com o 38 TPC? Daí como é que eu respondo essa questão? Eu falo assim, olha, primeiro que eu invejo o seu otimismo. Eu não acho que a gente vai devolver o 9mm para permitido tão cedo. Infelizmente, eu acho que vai ser muito difícil. É um salto quântico que custa muito politicamente e nem acho que o próximo presidente vai ter força para fazer isso. Se voltar o 9, vai voltar de forma... como é que fala? Vai vir por legislação, vai ter que passar uma lei no Congresso para que o 9 seja permitido. E aí depende de ter político, parlamentar, deputado, senador para aprovar isso, e dependendo do próximo presidente ainda vai ter que derrubar o veto, né? Porque se for o Lula, ele veta tudo. Então vai ser um caminho muito difícil. Se acontecer o 9mm voltar a ser permitido no Brasil, eu acho que o 38 TPC entra em queda. Não acho que esses calibres coexistam. Eu acho que é pouco provável que eles coexistam. Aí o que eu acho que pode acontecer, né? E aí, assim como eu acertei o que vai acontecer com o que aconteceu com o 38 TPC, eu acho que dá para prever o que pode acontecer nesse caso. Nesse caso, a Taurus, se decidir que vai extinguir a linha de produção que aconteceu com o 38 TPC, eu acho que dá para prever o que pode acontecer com... Nesse caso, a Taurus, se decidir que vai extinguir a linha de produção de calibre... Oi, Tiagão, cortou aí a tua ligação aí. Cortou? Voltou? Sim. Voltou normal. Só parou, deu 2, 3 segundinhos aí. Tá, então o que eu acho que pode acontecer se o 9 voltar a ser permitido? A Taurus lança um kit conversor de calibre, uma caixinha com um cano dentro. Kit conversor de calibre de 38 TPC para 9mm. Você vai lá, paga 200, 300 reais no kit, transforma a tua 38 TPC numa 9mm. Mas aí tem que fazer tudo legalizado, né? Porque existe calibre de arma longa que tem esses conversores, né? Existe e é possível. Tem um legalizado, apostilado. Então, 556 é para 22, né? É de 556 para 22. Já então, vi. assim, se o 9 voltar, cara, para e pensa comigo. Se dá para fazer o 9mm voltar a ser permitido, que é um impacto gigantesco na legislação, inclusive tem que soltar todo mundo que foi preso com pistola 9mm, né, ilegal, tem que soltar porque agora não é mais o mesmo crime, né? O crime vira uso permitido. Então, existe a lei retroage em benefício ao réu. Então tem que soltar essa galera toda. E o Bolsonaro teve que soltar um monte de cara por causa disso. Teve que rever a pena de um monte de bandido. Se o 9 voltar a ser permitido, vai ter que rever a pena dessa galera de novo. Olha o impacto que isso causa. Se dá para fazer isso, dá para fazer um kit conversor, sabe? Com o mínimo de burocracia. Não seria problema. Obviamente, haveria uma influência na legislação para que isso acontecesse. Então, para mim, é muito tranquilo, sabe? Eu acho que ninguém vai ter prejuízo
escolhendo 38 TPC. Eu fiz essa escolha com muita tranquilidade. Acho que eu vou pegar uma TX38 também, até para poder me aproximar mais da galera do canal, poder atirar com uma arma que eles podem usar, né? Aí eu vou deixar minha SIG encostada um pouquinho e vou mostrar que dá para atirar com a 38 TPC também. Aí vou para o PSC. O 38 TPC você pode usar no PSC de divisões. Tiagão, deixa eu te fazer. Primeiro, deixa eu agradecer a todo mundo que está presente na live, porque eu até brinquei com o Thiago que eu estava com medo de ser só eu e ele, né? Que é a primeira live do canal, então, assim, eu não tenho noção de nada, sou meio dinossauro mesmo. Quem fez tudo foi minha filha aqui, que organizou tudo. E eu estou super feliz, eu até prometi para ela aí um presente, porque viabilizou muita coisa. Agradecer mais uma vez o Thiago, principalmente a vocês que estão aqui. Peço novamente que deem o like, compartilha, porque isso aí é que faz a diferença, pessoal. Querendo ou não, é esse tipo de conhecimento sendo difundido que faz a gente estar melhorando e principalmente amadurecendo as narrativas e os discursos. A gente ainda vê uns discursos muito inflamados e pouco frutíferos.